Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se poderoso como Cavaco. João Miguel Tavares sente-se sobretaxado e Pedro Mexia confessa-se rosado. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos, tanto os que aplaudiram o discurso de Costa, como aqueles que aplaudiram a intervenção de Cavaco na cerimónia de posse do 21º Governo Constitucional. Vamos falar disso, evidentemente, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro da Rejeição. Não concede a António Costa sequer o tradicional estado de graça, Ricardo Araújo Pereira? Eu concedo, mas não é disso que se trata. É a rejeição porque as pessoas da PAF continuam a insistir que este governo foi rejeitado. Eu vi o deputado, como é que se chama? Luís Montenegro, acho que foi o Luís Montenegro, que disse que este é um governo que foi rejeitado. E eu não queria ser forçado a usar um argumento tão forte quanto antigo, que é quem diz é quem é. Porque, de facto, quem foi rejeitado foi ele. Foi o governo da PAF. Esse é que foi rejeitado. Foi ao Parlamento e a maioria parlamentar disse: não queremos estes senhores. E, portanto, não se pode acusar de rejeição. É o rejeitado a acusar o não rejeitado de ter sido rejeitado. E isto faz-me dor de cabeça. Portanto, sou contra. E é isto. Não tem nada a ver com períodos de graça, períodos de nojo, estados de graça? Não tem a ver com isso. Tem só a ver. É só essa questão. É a questão de o homem que foi de facto rejeitado está a acusar o que foi indigitado de ter sido rejeitado. Hoje houve uma manifestação contra o governo. Houve, sim, senhor. No Largo do Carmo. Achou boa a localização escolhida? Achei muito boa porque eu acho que já era tempo de, no Largo do Carmo, haver uma manifestação a favor da democracia em que as pessoas de direita estão do lado de fora do quartel. Estão do lado de cá. E eu acho bom. Eram 40. Está bem, mas estavam do lado de fora. Não é... Eu acho que naquela altura devia haver mais gente dentro do quartel, não é? Do que os 40. A capacidade de mobilização da direita nunca foi... Muito provavelmente havia mais gente naquele quartel mais ou menos desativado, não é? Do que lá na... A maior parte das pessoas estavam a comer scones nas esplanadas, não é? Mas eu, mais uma vez, eu prezo, dou sempre os parabéns à direita quando a direita se manifesta na rua. Parabeniza. Parabenizo e bem. Onde a ti não te apanha, não é? Parabenizo e com força. Onde a mim não apanham, quer dizer, mas eu, até que enfim, que a direita, mas eu sempre estimulei o protesto na rua. Um protesto da alheio. rua, claro, Sim, que é protestar. A direita, Pedro Mexia, tem condições para cumprir aquela promessa de votar contra todas as iniciativas do novo governo? Tem, se deixar cair a ideia de que o governo é legítimo e que por isso não colabora com o governo, que o governo é ilegítimo e que por isso não colabora com o governo ilegítimo. Mas uma coisa é certa, vai acontecer de certeza absoluta, que é durante, suponhamos, 4 anos, vamos dizer por brincadeira, 4 anos, vai haver vários momentos em que o PS, porque o governo é do PS, vai querer fazer alguma coisa que seja reformista, alguma coisa que não seja do lado da despesa ou alguma coisa que implique a Europa. E nessas alturas só pode ter os votos da direita, não vai ter os votos da esquerda em nenhuma dessas matérias. Se a direita deve votar contra as suas próprias convicções só para fazer cair o PS, eu acho que há um risco político do eleitorado não apreciar isso. Apesar de tudo, as pessoas que têm algum sentido de Estado podem não gostar dessa jogada política, mas é verdade que o PS vai ficar fragilizado porque tem áreas que não são tão secundárias como isso. A Europa não é uma área secundária no momento em que nós vivemos, em que o PS não vai ter condições nenhumas para ter um voto da sua maioria e vai dizer à direita: ajudem-nos porque nós nisto estamos de acordo. E vai ser um momento interessante. Mas para a direita votar contra as suas próprias convicções não tinha de ir a correr primeiro arranjar umas?
Não, tem convicções europeístas, sabes? Não, esta PAF, não estou a dizer a direita, estou a dizer Não, a PAF. já não existe. A PAF já não existe. Já não existe. Então isso vai ser O que é engraçado. que une agora, Vai ser engraçado. fora do poder, o que é que une PSD e CDS, João Miguel Tavares? Desde logo eles concorreram com o mesmo programa eleitoral. A questão é até que ponto é que essa união dura se a legislatura começar a durar mais do que aquilo que se espera. Aí, Ou seja, quem é que cai primeiro, no fundo? se a amizade... A amizade à esquerda ou a amizade à direita? Eu acho que é verdade que existe algum potencial para essa amizade à direita acabar por cair. Vai depender muito do nível de assinte que existir no Parlamento. Está a supor que o CDS pode, Não, o assinte à esquerda. Ou seja, o que vai unir a cola que neste momento une o CDS ao PSD é aquela vontade de rejeitar ali esta moscambilha, não é? Que foi criada. Se a moscambilha se tornar demasiado evidente, ou seja, se o PCP começar a apresentar legislação, a começar a dificultar excessivamente a vida ao PS, e, portanto, aí vai haver um grau de conflitualidade muito grande no Parlamento, aí eu acredito que os dois partidos continuam muito colados. Se de repente, por milagre dos céus, a tal geringonça... Citando Calvão da Silva. Por milagre, citando... Se houver por acts of God, de repente a geringonça der para pedalar mais do que nós estamos a imaginar, é Lá verdade. se vai à vantesma. Mas há outra coisa, porque já houve vozes do vai. PSD, incluindo aqui na TVI, a doutora Manuel Ferreira Leite, Nuno Moraes Charmente e outras pessoas que disseram que essa aliança se deve quebrar o mais cedo possível porque, dizem eles, o PS abandonou o centro com esta aliança à esquerda, a aliança parlamentar, e, portanto, o PSD deve recuperar o centro abandonando o CDS. Mas eu depois de ler jornais e de ver sondagens, não tenho a certeza se há pessoas do centro, e queria, aliás, dizer que na próxima semana os espectadores que vamos ter são todos pessoas de centro, porque eu acho que não há 40. Neste momento não há 40 pessoas de centro em Portugal, na maneira como isto evoluiu. E, portanto, essa ideia de que o PSD vai recuperar o centro, falta saber se há algum centro para recuperar. O que é que lhe chamou mais a atenção na cerimónia de posse, Ricardo Araújo Pereira? Chamou-me sobretudo a atenção que a cerimónia de posse não fosse patrocinada pelas pastilhas Reni. Eu acho que tinha sido uma oportunidade histórica das conhecidas pastilhas, para patrocinarem um evento, visto por muita gente, em que o protagonista principal é consumidor. Isso não sei. Podia ser pela raposeira, aquilo também dava para abrir champanhe. Não, era pastilhas para um e champanhe para o outro. Mas um duplo eu acho que Acha que houve ali acidez estomacal? Eu acho que houve muita acidez. A minha atenção estava focada na bilis do presidente. Estava a precisar de uma intervenção naquele momento, não é? Estava. E portanto, eu fiquei... Estranhei porque tinha sido um bom... Realmente não se percebe o que é que as pessoas do marketing andam a fazer. O discurso do Presidente na cerimónia de posse revelou aquela lealdade institucional que ele prometeu ao novo governo, Pedro Mexia? Que ele prometeu ao novo governo, sobre o qual disse que só deu posse porque não teve outra alternativa, e que nos meses que lhe faltam estará atento e fará tudo, tem os seus poderes intactos, isto é, vetos, ao ponto de se agora dizer que o PS quer chutar o orçamento para depois de Cavaco sair de lá, para não haver esse problema, e eventualmente, visto que ele não pode dissolver a Assembleia, e eventualmente demissão do Governo. O que é que vale então a promessa de lealdade institucional? O que vale as lealdades que são apenas institucionais. Ele vai ler o que vem da Assembleia, não é? Ele promete ler. Sim, mas também me parece que que o Presidente falar disso, não sei se é uma prova de força, já falaremos disso daqui a bocado. Ou se é uma prova de fraqueza. Okay. António Costa pediu que se sarasse a ferida em vez de a salgar, o que foi uma alusão bíblica. Muito bonita. O que é que viu mais no discurso de posse de Costa, João Miguel Tavares? Sal ou betadine? Eu acho que aí o sal ganha o betadine por larga medida, não é?
Mas quer dizer, isso também depende para quem olha. Se calhar o Ricardo Araújo Pereira estava a tomar banhos de betadina enquanto António Costa... eu não, eu estava todo salgadinho, não podia estar mais. Não? Eu tinha as feridas todas a arder. Eu não acho... Tu agora, se tiveres 3 meses ao fumeiro, a gente depois pode ser consumido. Pode fatiar Podes-me fatiar e é uma delícia. Tu garantes é boa isso. carninha, tenho aqui uma xixa boa. Então, em março, em princípio... É mais, eu estou bom. Não sei se há governo, mas eu já estou pronto a ser consumido. O que é que se passou ali? O que se passou ali é que é verdade que António Costa, até no final, teve bonitas palavras para Passos Coelho, mas, entretanto, antes disso andou a espetar facas em tudo o que era costela do pobre senhor. Até foi buscar a história da imigração e dos imigrantes vão lá para fora e toda a conversa do queremos um país novo, o fim da austeridade. Portanto, ele voltou a bater e a rebater naquilo que tinha sido a sua campanha eleitoral. Portanto, levar a campanha eleitoral para dentro do próprio discurso de posse não me parece que tenha sido a coisa mais elegante, nem propriamente que ele tenha tentado estabelecer ali grandes pontos. Mas depois até fez o elogio de Passos Coelho no final do esforço. Sim, exatamente. Não, mas primeiro esfaqueou. Eu sei o que é que eu me lembrei no final, sim, nessa intervenção. Depois de 7 facadas, disse: olha, mas está aqui o betadinho. Essa intervenção lembrou-me uma famosa. Não ia dar betadinho primeiro e depois. Uma famosa frase de Margaret Thatcher, quando foi eleita, que disse, citando salve São Francisco de Assis, não Francisco de Assis, mas São Francisco de Assis, disse: onde há discórdia, vimos trazer a concórdia. Coisa que, como sabemos, marcou claramente o consulado de Margaret Thatcher. E Costa diz: moderação, fazer pontes, e então distribui. Número 2 do Governo, Augusto Santos Silva, moderação, concórdia. Chefe do grupo parlamentar, Carlos César, moderação, concórdia. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, moderação, concórdia. É maravilhoso, é maravilhoso. É Costa Concórdia, como alguém dizia. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Rejeição. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro das pratas. Está com medo que lhes nacionalizem, Pedro Mexia? Não, é porque não tenho pratas e, portanto, isso não havia esse risco. Não, mas havia o risco. O que é que temia? Eu não temia nada, mas havia gente que falava muito, houve muito o abuso do argumento PREC, que vinha aí o PREC. E, de facto, vamos ver o que é que aí vem, não sabemos exatamente qual vai ser a intervenção dos partidos à esquerda do PS, a não ser naquilo que já se viu, que é desfazer medidas do governo da direita. Vai haver uma espécie de governo sombra? Sim, uma reunião semanal. Subterrâneos da AE. Uma reunião. Conselho de Ministros sombra. Sim, mas isso, apesar de tudo, é normal, porque havendo uma... Não temos a concorrência. Não temos. Havendo um acordo parlamentar, é normal que eles se reúnam e que decidam o que vão fazer. Agora, o governo, olhando para a composição do governo, é um governo do PS, isto é, claro que é um governo do PS, porque é só formado pelo PS, mas o que eu quero dizer é que é um governo que o PS podia ter se tivesse tido maioria absoluta. Ou seja, não é o elenco governativo, estou a julgar apenas o elenco governativo não é um elenco de figuras radicais. Pelo contrário, tem muitas pessoas que vêm da sociedade civil, alguns não conhecemos. Parece-lhe que poderia ter havido, ou que houve em certos setores, um temor de que fosse... Sim, acho isso houve. Mais radical. Isso houve claramente. Aliás, um temor, e também já houve o contrário, que também já houve uma decepção na noite no dia em que o governo foi anunciado, no comentário semanal de Francisco Louçã, ele referiu-se ao governo como um governo para agradar ao centro e que não faz pontos com a esquerda. Portanto, Francisco Louçã não é propriamente uma pessoa que esteja longe deste processo e de um dos partidos que compõem a maioria parlamentar. Apesar disso, o presidente da CIP, que costuma ser apresentado como o patrão dos patrões, disse numa entrevista que nos últimos dias houve fuga de capitais do país. Sim. Com receio de... Ricardo, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Os meus capitais que fugiram realmente foi por causa de uns amigos... Lá está. Do alheio. Eram.
Não fugiu nenhum nos últimos... É só para saber se tinha, entretanto... Por causa do Costa ainda não fugiu nenhum. Mas foste ver os capitais? Podem ter fugido. Eu de vez em quando vou lá e digo, mas mostra-me mesmo as notas, eu quero vê-las aí. A fuga de capitais, para, se tu fores um empresário, portanto um capitalista, mesmo que um pequeno capitalista, e chega-te um telex, já não há telexes, mas enfim, um tweet a dizer: o próximo governo é apoiado por 2 partidos que são contra o capitalismo. E tu dizes, é lá, então vou para a Holanda. É normal, isso tem acontecido anteriormente e acontece. Acontece mesmo sem esse tweet. Exatamente, acontece mesmo sem os partidos. Claro, com certeza. Não, acontece até por razões fiscais, claro, e outras. Mas quer dizer, aí não há nada de especial. O que disse foi o Pedro Ferraz da Costa que disse. Não, foi o António Saraiva. Sim. Pronto, isso é normal. Pedro Ferraz da Costa disse outra coisa. Deu uma entrevista ao Diário Económico e disse que nunca leu um romance na vida. Verdade? Eu sei, eu também vi. Pois, enfim. Não sei o que dizer. Fiquei um pouco... Não estava à espera dessa. Esperemos que tenha vivido algo lá. Mas é verdade. Já leste algum relatório de contas na vida? Vês? Já li do meu condomínio. Bom, mas... Este homem, isto é... Que totó! Quem é que leu? Para não ser endrominado, olha, tu é que devias ler os teus relatórios também. Não, eu prefiro que me venham ao bolso do que eu estar ali. Deixa eu ver. Pera. Aqui uma linha que está em falta. O teu bolso é melhor que o meu. Isto é porque o Pedro Mexia desconfia do vizinho do terceiro direito. Se lido o relatório de contas da meu Deus. Mas o que é que eles podem aldrabar? Na gestão dos elevadores? A manutenção... Os elevadores são um servidor. Acho que o Pedro hoje vai ter uma manifestação à porta. Não vou dormir a casa hoje, nem pensar. Onde é que nós íamos? Não sei. Ele é o condomínio do Pedro. Fuga de capitais. Ele é que acha a falta de estabilidade do IRC. O condomínio do Pedro é que mais cerejas. A gente começa a falar dele e não acaba. Acreditou na promessa de António Costa de que este novo governo será um governo moderado, João Miguel Tavares? Sim, eu acho que o governo é mais moderado do que muitas vezes o discurso. Se nós olharmos para as pessoas mais à esquerda do PS, que aliás tiveram um grande destaque durante a campanha eleitoral e eram apontados como braços direitos, que o António Costa tem vários, eram braços direitos, no sentido eram mais braços esquerdos de António Costa. Queres insinuar que ele é um polvo? Não, mas por acaso... Uma insinuação de máfia? Não estava, por acaso, não me passou nada disso pela cabeça, desta vez. Mas podia ter passado, mas não passou. Mas se nós olharmos, enfim, Isabel Moreira, nunca se falou dela, mas se falarmos o Pedro Santos, o próprio João Galamba, que acabou por não ir para nenhuma Secretaria de Estado, o Carlos César, o próprio Ferro Rodrigues, que ficou como Presidente da Assembleia, ele dá a ideia que o pessoal mais à esquerda ficou no Parlamento para brincar com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Deixou-os lá para conversar com eles, não é? O governo, de facto, quando se olha para aquelas pessoas, sobretudo para as pastas económicas, o Mário Centeno ou o Manuel Caldeira Cabral na economia, são teoricamente liberais. Embora é verdade, quando se olha para o programa de Mário Centeno, ele foi queimadinho de uma ponta à outra, tanto pelo Bloco como pelo PCP. Portanto, esse programa já não existe. Agora, que eles são nomes supostamente para acalmar a Europa, sim. Eu tenho a tese, que já manifestei várias vezes, que a minha esperança para isto não ir mesmo outra vez para o brejo, como dizem os brasileiros, é que António Costa continua a enganar toda a gente. Ele tem andado bem, não é? Porque incluindo os parceiros agora. Começou por enganar os portugueses, a seguir enganou o Presidente da República, de seguida enganou também Pedro Passos Coelho. A minha esperança é que ele agora engane o PCP e o Bloco de Esquerda. Se ele conseguir, e nessa marcha de enganar, essa matriosca de aldrabices, ele talvez consiga ser um bom Primeiro-Ministro. Porque ele é bom. Só um tipo muito bom é que conseguia fazer o que fez. Talvez ele consiga mesmo escrever por linhas direitas depois de 37 piruetas tortas. A esperança é a última coisa a morrer. Como é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, que cai à esquerda esta promessa de moderação de António Costa, que é um piscar de olho a um eleitorado mais central ou a setores mais do centro? Eu acho que a esquerda vai acolher esta promessa de moderação com alegria, porque para radicalismo bastaram os últimos 4 anos, não é? A minha convicção é que o governo não vai ser grande coisa, porque eu tenho 41 anos e em iguais anos de democracia não vi ainda um governo que fosse grande coisa. Aquela máxima, há governo, sou contra. Certo, mas entretanto depois uma pessoa sai da adolescência e passa. E agora...
embora tu estiveste a milímetros de escrever um artigo pró-governamental esta semana, nunca tinhas estado tão perto. Mas porque... É que era um artigo anti-Cavaco. mas davas ali um argumentário costista. Uma pessoa entretém-se a tentar fazer pouco do Cavaco e é fatal que pareça que está do lado do Costa, mas é sem querer. Do lado do Costa, então. Foi sem querer. Assim. Não estou nada, eu acabei de dizer. Tu és um apoiante do LIVRE e conseguiste a união da esquerda e está feliz. Certo, era isso que eu queria, exatamente. Não, mas o que eu acho é... Os vermelhos estão no poder. Já não estão só no Estádio da Luz, também estão no poder. O que nos divide é o seguinte, Miguel, tu tens toda a razão, tu dizes, aconteceu o que tu querias. Exatamente, era o que eu queria. Eu não acho que vai ser bom. Sério, a questão é essa. Era o que eu queria, porque eu acho que é o menos mau. Vai ser só mauzito. E eu fico contente. Eu já fico contente se não houver nenhum tipo a dizer saiam da vossa zona de conforto e imigrem. Já fico contente se isso não existir. Se não aparecer Se não vai ser. Não, espero que não. Podem obrigar a emigrar, mas não vão dizer. Não, mas se ninguém disser é uma cambada de piegas, se ninguém olhar para o povo português, para o espetacular nível de vida do povo português e disser esta gente anda a viver acima das suas possibilidades. Falando de um povo que ganha, sei lá, 600 euros, a maior parte das pessoas, ou 1000, eu fico satisfeito já isso. Não quer dizer que o mundo vá ser muito melhor. Cada vez que tens um déficit, estás a viver acima das tuas possibilidades. Essa a definição de déficit. Portugal não vai ser a Noruega. Está um barulho muito estranho no fundo. Não, repara. O barulho estranho é aquele anjinho, é o anjo bom, que geralmente está em cima do teu ombro, estás a ver? Mas que tu insistes em não ouvir. Em princípio, Pedro, ajuda-me com a teologia. Eu sou o teu anjo. Do lado esquerdo não é o diabo que está a falar. Não, eu acho que o diabo é polivalente. Não, é polivalente. Mas somos só nós a cumprir o déficit, porquê? Estas regras... Eu gosto destas regras europeias, que são só para nós. Não sei. Quando aleijam... aborrecem. O Pedro Mexia fica então Ministro das Pratas. É agora a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Porreiro, pá. Olha que essa frase tem copyright, parece-me, não? Eu sei. Eu sei. É a sua singela homenagem semanal a José Sócrates. Deixa ver, o tema que tu escolheste tem a ver com José Sócrates. O que Eu sei. Para a homenagem ser completa, podia ter ido ao almoço da FIL. Não, o almoço eram só 400, eu acho que ele precisava. Eu tive mais gente no meu casamento do que José Sócrates no almoço de apoio. Eu li 500. Não. Isso foi, segundo algumas fontes. Sim, é verdade. Uns disseram 500, outros disseram 400. 500. Mas eu 500 não tive no meu casamento. Mas 400 acho que tive. Portanto, é só para poder dizer que bati. Pá, atenção, se tu fosses ao almoço da FIL, tu passar 10 minutos eras o almoço da FIL. A malta estava a trinchar-te. Não esperavam que eu salgasse. Não esperavam Não sequer que eu salgasse. Os 3 meses. Era logo ali. Eu gostava de ter... Sushi. Combinávamos isso e a gente arranjava-te uma equipa de goi e para tu ires comer lá. Eu gostava de ver essa cena. Pá, mas é que eu quero pedir ajuda ao povo português. Eu paro com essa minha alegada obsessão quando o povo português ficar ligeiramente mais obcecado. Só um pouco mais. Quando eu digo é o povo e a comunicação social e os tem a ver com a composição políticos. do governo socialista. Como é que isto é uma opção se eu de repente olho para a fotografia e eu... Olha o Augusto Santos Silva, olha o Vieira da Silva, olha o Azeredo Lopes, olha o advogado que está a patrocinar José Sócrates no processo contra o Correio da Manhã. Eles estão todos no governo. Quer dizer, voltaram. E há mais secretários de Estado. Eu não é que vá tudo a eito, ou de repente que alguém apanhe pulgas só porque andou muito tempo a partilhar o governo com José Sócrates. Mas não tem a ver que com ele isso. tem pulgas também? Não, acho que não, por acaso. Diz que já teve. Parece José Sócrates tem em Évora, não Em era? Évora já teve. Já. Mas puseram-lhe uma daquelas coleiras. Não, mas José Sócrates... Quer dizer... Não. José Sócrates tem um ar muito lavadinho, e isso aí, a justiça lhe seja feita. Mas quer dizer, Ana Paula Vitorino também lá está. Eu não estou a dizer que todas as pessoas, por um dia que tocaram no governo de José Sócrates, estão proibidas para todo sempre de exercer cargos políticos. Aliás, proibidos não está ninguém. Agora, sou eu que não acho normal que alguém como Augusto Santos Silva, Vieira da Silva também, pessoas que pertenceram ao núcleo duro de José Sócrates. Um deles, o Vieira da Silva, foi Ministro da Economia nos últimos 2 anos, em que nós afundámos completamente. Ele estava na pasta da Economia, aliás, falava-se até na possibilidade dele substituir Teixeira dos Santos como Ministro das Finanças. E Augusto Santos Silva era uma espécie de émulo de José Sócrates. Era um homem do malhar da direita. Malhou na direita, malhou na comunicação social, malhou em tudo o que mexia, continua a malhar.
E eu não consigo perceber como é que essa pessoa hoje em dia é o número 2 do governo. Era ele que estava ao lado de António Costa. Não há ministro de Estado. O segundo ministro da hierarquia é o ministro dos Negócios Estrangeiros. É Augusto Santos Silva. Outra vez. E a mim o que me faz impressão, quer dizer, que António Costa o chame, mas que ninguém verdadeiramente proteste. Incluindo aí a comunicação social. Que ninguém acha aquilo estranho. Isso significa que nós continuamos a viver numa absoluta desresponsabilização cívica, uma desresponsabilização cívica. Seja porque José Sócrates está acusado de crimes sérios de corrupção, seja que mesmo que não queiras olhar para o lado da justiça, o facto daquele ter sido o governo que nos levou à bancarrota. E 4 anos depois, essas pessoas acharem que têm a legitimidade de regressar como se não fosse nada, eu acho isso profundamente chocante. E que isso seja feito numa espécie de silêncio. Tirando eu, que sou o obcecado e parece que sou o maluco. Mas se eu sou maluco, deixem-me ser maluco. Deixem-me ser maluco. Eu vou continuar a ser maluco. Estás a dizer que não aconteceu nada. Aconteceu uma coisa depois do governo nos levar à bancarrota, que foi perder eleições. Aconteceram duas coisas. Perderam aquelas e voltaram a perder estas. Já são 2 eleições que eles perderam. E não perderam 2 eleições e eles voltam. Eles estão lá outra vez. Mas qual é... O que é preciso mais? Qual é o perímetro da tua quarentena? Pode ser o Augusto Santos Silva e o Vieira da Silva. Se quiserem, tenham o Vieira da Silva. Parece que foi um ótimo ministro da Segurança Social. Vai outra vez para a Segurança Social. Não, eu acho... Pode também ficar fora o advogado José Sócrates no processo contra a Cofina. Eu acho contestável que Augusto Santos Silva seja ministro dos Estrangeiros por uma razão diferente, porque no meu dicionário, daqueles dicionários ilustrados, na palavra diplomacia nunca aparece o boneco de Augusto Santos Silva, que é a pessoa menos diplomática. Não é isso, mas em termos de uso da linguagem e de moderação está muito longe do que é... Ter sido Augusto Santos Silva também vai malhar na diplomacia. Ter participado, qualquer pessoa ter participado no governo de José Sócrates, número 1. Primeiro, José Sócrates, politicamente, o governo de José Sócrates foi julgado nas eleições, perdeu eleições. E o de Costa também perdeu as eleições. Ele está lá outra vez. Perderam já 2 eleições consecutivas. Ele está lá outra vez. Também foi julgado. Eu não estou a falar no de Costa, estou a falar no de Sócrates. Estás a dizer que as pessoas que estiveram associadas ao governo do José Sócrates, as pessoas que estiveram associadas ao governo de José Sócrates, foram corridas em 2011 porque o eleitorado português achou que o governo nos tinha levado à bancarrota. Mas voltaram agora, isto parece Walking Dead. Mas isso é a história dos políticos portugueses. Queres fazer esse historial no PSD? Mas dá para uma pequena travessia Queres falar na tralha cavaquista? O Augusto Santos Silva, um mês antes de José Sócrates ser preso, estava a criticar Cavaco Silva por não condecorar José Sócrates. E a dizer, senhor Presidente, não condecore porque... Estás a misturar coisas. Estás a misturar assuntos. Eu estou de acordo com o que estás a dizer. Mas isso não tem nada a ver com ele ter feito parte do governo de Sócrates. Isso foi muito depois do governo de Sócrates. Foi este ano. É por isso que é importante. É porque nenhuma dessas pessoas mudou jamais. João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. Eu, em certa medida, compreendo. Obrigado, sinceramente. Posso-te dar um beijinho? Eu preferia que não. Nesse caso, não compreendo de todo. Se é assim, até repudio com muita vivência. Mas era um bom momento de televisão. Era, mas eu não estou... É muito caro. A TVI pode querer, mas é mais caro do que isto. Sim, não. Eu compreendo até certo ponto, na verdade, porque eu também, em nome da coerência, eu também me manifestei aqui, e acho que nos manifestámos todos, contra a presença no governo do senhor que escreveu um parecer a dizer que o Ricardo Salgado tinha dado um conselho tão bom que justificavam 14 milhões de euros e de um ministro que tinha cometido uma incorreção factual sobre... Mas nesse ponto de vista, a presença mais grave no governo é até do advogado que fez aquela evidência cautelar absolutamente liberticida. E por isso eu também preferia não ver no governo quer o advogado, quer até o próprio Malhão. O próprio Malhão. Eu iria até ao próprio Malhão. Com certeza. Até o Malhão. Eu punha o Malhão. No teu saco punha o Malhão. O advogado. Mas, enfim, olha... Não há um relvas, já não é mau. Já não é mau. Em que tipo de circunstâncias é que lhe parece de exigir uma quarentena política? Não, nunca. Acho. Há duas coisas diferentes. Neste caso, há o juízo político. O juízo político decide-se em democracia em eleições. Ou no que resulta das eleições, como é o caso deste governo, que não ganhou eleições, mas que foi formado através dos partidos que compõem o Parlamento. E há a responsabilidade judicial por atos cometidos, criminosos ou outros,
e José Sócrates está a ser julgado. Acho que ter estado nas imediações de José Sócrates ou ter qualquer outra ligação a José Sócrates ou outra pessoa qualquer, neste caso a José Sócrates, não vamos suspeitar todas as pessoas que fazem jogging ou que nasceram nas beiras ou que se chamam Pinto, não é? Quer dizer... Mas isso não é a tradição de Augusto Santos Silva, ou é? Não estou a falar especialmente de Augusto Santos Silva. Estou a dizer que... tu é abstrato. Não é abstrato. Como assim? Em abstrato, o que estás a dizer em abstrato. Estou a dizer em abstrato, sim, que é como eu gosto de falar destas questões políticas. Pois, é isso. Não, porque valem para todos os partidos, tu não estás a perceber. Em abstrato não é para nomear as pessoas, é porque vale como regra. Não é por estar na entourage de um determinado político, do qual nós suspeitamos, quer da maneira como conduziu a sua política. Braço direito. Braço direito quer dizer o quê? Quer dizer que tu, por exemplo, nas suspeitas que pendem sobre José Sócrates, achas que alguma dessas pessoas está ligada a ela? Não. Tinha conhecimento disso? Não, o não ter conhecimento, mas isso eu também já digo há muitos anos. É preciso ser cegueta, muito cegueta. Mas independentemente disso, há um estilo de fazer política. Há um estilo socrático, o estilo animal feroz, que foi imposto durante 4 anos, 6 anos, na verdade, e que nos trouxe onde nos trouxe. Sim. Percebes? E as pessoas que replicaram esse estilo voltarem, mas não é só o voltarem, porque aquilo que mais me indigna não é elas voltarem, é voltarem diante de uma espécie de silêncio total, incluindo jornalistas. E eu isso não consigo conceber. Nós somos mesmo muito malinhos. Nada nos indigna, nada nos chateia. Era apresentado como um político experiente. Depois de terminar o cavaquismo, lembras-te que o Guterres foi eleito como o fim do cavaquismo, a descrispação da política, etc. E quando acabou o ciclo do PS, voltou o PSD ao governo. E quem é que vieram? Vários ministros do estilo cavaquista, da tralha cavaquista, como alguém usou a expressão, e que fez escola. Portanto, é fatal que algumas dessas pessoas reapareçam. Tu podes contestar esta por isto e esta por aquilo. Número 2 do governo. Sim, está bem. No número 2 do governo. Mas que está ligado concretamente a quê que tu achas que o torna inelegível? Há um estilo, a duas coisas. Há um estilo, podes, se quiseres deixar tu pensava que tu estavas a criminalizar decisões, estás a criminalizar estilos. Ainda que tu queiras deixar a parte judicial toda de fora, então, mas tu és contra fomos para a bancarrota. Lá, mas tu és contra Fomos para a bancarrota. Para mim é igual se o Pedro Santana Lopes que quisesse voltar a ser primeiro-ministro. Mas eu sei, tu tens uma lista, tu és um porteiro de discoteca disso. O senhor não entra. Diz-me uma coisa. Não entra. Sim, neste sentido, sim, porque é assim. Ricardo Araújo Pereira, Artur Jorge, novamente como treinador do Benfica. E um gajo diz... Isso é um golpe baixo porque ele não pode discordar disso. Nenhum benfiquista pode discordar disso. Não, mas é isso. Nós só nos enganamos com a bola. É a única coisa que nos faz perder o sangue. Estás a dizer Filipovic. O que tu estás a dizer é que o Filipovic também não pode. Não, é o Filipovic. Que era o adjunto. Sim, mas não é o Filipovic. O Artur Jorge é o Sócrates. Esta metáfora, se calhar, perdi-me na metáfora. Pronto, então o João Miguel Tavares fica assim ministro do Porreiro Pá. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Fazemos aqui um breve intervalo, são 30 segundos, portanto, é num instantinho. Assim que este programa é bom. Tudo o que se passa, passa na TSF. Ora bem, estamos de regresso e estamos de regresso numa semana marcada pela posse do novo Governo Socialista, tema que tem dominado até agora o Governo Sombra e que vai ainda continuar na nossa agenda. Vamos tentar agora perceber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se poderoso. Isso foi algum suplemento vitamínico que tomou, Ricardo Araújo Pereira? Sim. Sim? O cogumelo do tempo. Sinto-me mais confiante. Isso é legal? Não, em princípio não é. Eu nunca tomei, devo dizer que nunca tomei. Cogumelos, não? Cogumelo do tempo, não. Alguns cogumelos sim, mas só os do supermercado, até é uma vida muito triste. Não, eu sinto-me poderoso porque... Mas atenção, tu sabes o que é o cogumelo do tempo. Isso já sei o que é, e gostava de saber mais sobre o cogumelo do tempo, porque
Porque, pá, repara, é um cogumelo e é do tempo. Eu acho que aqui ninguém faz para adivinhar o que é o cogumelo do tempo, tirando tu. Epá, é uma coisa que eles anunciam no programa do Gosto ou assim. E os velhotes andam malucos a tomar aquilo. Mas também é para o motor de arranque? Não, é para a alegria de viver em geral. Para isso para a cambota. Não, isso depois é outro tipo de suplementação que o futre arranja. Percebi que quer falar do nosso poderoso chefe de Estado. Poderoso chefe de Estado, porque, na verdade, é um poder fato, não é? É um poder... Fiquei desapontado, porque vê-se que Cavaco não é street. Porque as pessoas... Nunca ninguém tinha feito esse comentário. Em 30 anos de Cavaco, nunca ninguém tinha dito isso. Estás a ver? Cavaco não é street. A questão é, eu não vejo o governo sombra porque aquilo é só palermista. Não, há aqui comentários que não são feitos em mais lado nenhum. Mais lado nenhum. O Cheque Pereira nunca disse isto. Nunca disse. Passou-lhe isto e é uma coisa, de facto, de perspicácia, porque toda a gente que é street sabe que não... Das duas, uma. Se tu ameaças, é para bater. Não vais dizer, eu dava-te uma chapada. Isso na rua não funciona. Uma vez eu vi uma altercação de trânsito e um senhor saiu do carro e foi ter com o camionista e subiu lá aquele degrauzinho que há para ir à cabine e disse-lhe: vê lá se não levas com a boneca. E o camionista só disse: qual boneca? Mais nada. À terceira sílaba já estava a rolar uma cabeçada do outro. Boneca aparentemente queria dizer cabeça. E é isto. O Cavaco dizia: vê lá se levas com a boneca. Mas não lhe deu a cabeçada. Não lhe deu a cabeçada. Epá. Não posso Estás a perceber o meu ponto? Não estou. Foi, vê lá se levas. E o Costa: mas que é? O que é que faz? Nada. Foi isto. Politicamente foi isto que aconteceu. É mesmo isso. Olá, não te metas com o campeão. Senão o quê? Senão vou... Portanto, está a dizer que Cavaco não é consequente ao nível da boneca. Exatamente. Era isso mesmo. Não é consequente. Eu talvez tenha... Várias vezes estive tão de acordo contigo. Talvez tenha feito uma pequena digressão por vocabulário. Será que se pode encarar como uma ironia do destino isto de o último gesto político relevante de Cavaco Silva ser dar posse a um governo que ele não queria empossar? João Miguel Tavares. Sim. Eu tenho péssima opinião sobre Cavaco Silva presidente. E, portanto, foi a cerejinha em cima do bolo de 10 anos desgraçados. Mas ele podia fazer outra coisa? Ele falhou tudo em que era importante. Já não quero falar outra vez do outro senhor, que é para não dizerem que eu estou obcecado, mas falhou. Falhou em relação ao outro senhor. Quer dizer, fomos para a bancarrota e Cavaco... Aí ele diz, avisei tantas vezes. Meu Deus. Tanto que eu avisei. Que é o que ele fez agora. E também avisei tanto. Mas se é para avisar, temos um polícia sinaleiro. Não vale a pena lá estar o Cavaco. O problema de Cavaco ter sido um mau presidente não é só para Cavaco. É que ele, eu acho que atacou verdadeiramente aquilo que são os poderes presidenciais. E dentro daquela lógica de pesos e contrapesos, ele tirou demasiado peso à sua posição, supostamente diante da sua leitura muito escrupulosa da Constituição. Não sei se ele estava ainda traumatizado por causa dos tratos de pleco que sofreu de Mário Soares, mas se estava traumatizado não devia ter ido para lá. Porque a descrição que Ricardo Araújo Pereira acabou de fazer é perfeita. Foi exatamente isso. É exatamente isso. Cavaco não é street. Estava à espera que Cavaco desse uma cabeçada nos dentes. Se ele não achava que tinha força para dar cabeçada nos dentes, não ameaçava. Mas o que é que ele podia ter feito de diferente? O que ele podia ter feito e que eu defendi que ele fizesse era não dar posse a António Costa com aqueles não acordos. João Miguel Tavares João Miguel Tavares defendeu que ele ameaçasse. Mas que fosse consequente. Não era que ele não desse a cabeçada e que não ameaçasse dar a cabeçada. Se ameaças, se exiges, e estava lá o verbo exigir, se fazias uma longa lista de supermercado, todas as coisinhas que tinham que estar naquele acordo, e ainda chegas no dia em que vais indicar António Costa, ainda lhe dizes: falta ser esclarecido. E lá vem a lista das coisas para esclarecer, ainda ninguém viu esse famoso esclarecimento. E, portanto, também não havia maneira de ser António Costa a esclarecer daquilo. Se ele queria ser esclarecido, tinha que ser o Bloco de Esquerda e o PCP a assinarem e esclarecer. Por isso é que o Presidente quis que fosse Por isso é que ele queria ser esclarecido. Tudo o resto já António Costa tinha dito. Portanto,
Mas o que é que Cavaco não podia era para levar feito de diferente? Pois, a minha dúvida é o pós-cabeçada. Não, ele tinha que ser consequente. Ele dava a cabeçada e... Mas o que é que era dar a cabeçada? O dar a cabeçada era assumir os riscos da cabeçada. Por isso é que é preciso ter alguma coragem para dar a cabeçada. Era não dar posse ao governo. Era não dar posse ao governo, se fosse um governo de gestão ou de iniciativa presidencial, fosse o que fosse. Fosse o que fosse. Mas era isso as consequências da cabeçada. Se ele achava que não tinha força para isso, não ameaçava. Não é só ter força. Estava calado. Não é só ter força. Assim fez mais uma triste figura. É os custos para o país. Os custos de ter... Mas os custos já sabias desde o início. Para que é isto? Para que é só para os roteiros? É para o último volume dos roteiros? Sim, é possível que seja para isso. Eu queria só congratular-me, é raro, mas já agora congratular-me por... Passou-se aqui uns bons 10 minutos a falar sobre se o Cavaco devia ou não ter dado uma cabeçada. Só por causa de... Eu dei o tiro de partida para isso e gosto que uma pessoa que tenha ligado o Governo Sombra de repente... O quê? O Cavaco dá uma cabeçada a quem? Oh Maria, o João Miguel Tavares está maluco. Era isso que tu querias, não é? Exatamente. O Cavaco precisava de anunciar aquilo que anunciou no discurso de posse de António Costa, dizendo que tem aqueles poderes constitucionais ainda e que pode fazer isto e aquilo, ou isso foi o tal sintoma de fraqueza de que há bocado já houve referência? Sim, porque é aquela história do fazia-te e acontecia-te, não é? Não é muito provável o Presidente estar no final do... Portanto, acha que é só lábia? Não, quer dizer, o Presidente tem duas hipóteses. Tem a hipótese de vetar legislação e tem a hipótese de demitir o Governo. Mas só pode demitir o Governo naquele critério constitucional de estar em causa ou regular o funcionamento das instituições. É verdade que esse critério já foi usado de forma, enfim, duvidosa no passado, mas não me parece que, pelo menos com um governo com poucos meses, que isso possa ser utilizado. Portanto, não percebo bem. O Presidente está naquela fase que os americanos chamam o pato coxo, não é? O lame duck. Que está no final do seu mandato e embora ainda tenha poderes, no fundo não é provável que os vai exercer, nem se vê que fosse útil para o país. Está esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara poderoso. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se sobretaxado com indignação ou com resignação, João Miguel Tavares? Sempre indignação, nunca resignação. Nunca. Tenho isso deve ser cansativo. No meu quarto. É cansativo, mas necessário. Isso só com o cogumelo do tempo. Quer adquirir isto um tom de cônego? Porque isto tem a ver com moral, é por causa disso. Isto tem a ver com moral. Quer falar das contas... Gostas sempre muito quando a gente traz a moral para a política. Eu sei das contas pouco moral do IRS. Acerca da devolução da sobretaxa do IRS. Exatamente, porque há muita moral no IRS. As pessoas que votaram na coligação, eu inclusive, não é? e que nesta altura, e que votaram sem prazer nenhum, mas que depois de repente parecia que já tinham votado com grande entusiasmo, tendo em conta todos os procedimentos de António Costa e o que se veio a passar, e portanto de repente havia uma politização extrema, a gente sentia, não, nós temos a razão do nosso lado, nós somos os justos, estes foram os tipos que falaram a verdade, e a coligação é que são os tipos rigorosos e que não se enganam nas contas, e de repente, pumba! Sobretaxa, 35% que ia ser devolvida antes das eleições e agora Paulo Núncio esta semana anuncia. Então quanto? Zero. E este 35 para 0, ainda por cima com Paulo Núncio a dizer não, a gente não prometeu aquilo, não é uma promessa, então a gente sempre disse que era só mesmo se fosse possível. Não, é mentira, foi promessa. Eu até fui para trás ver gravações antigas de campanha eleitoral. Não, foi promessa, sim, foi promessa. Foi dito claramente que iria ser devolvido esse dinheiro. E portanto, é evidente que neste momento a indignação de muita gente, incluindo a minha, deve-se a isto, não ser apenas realmente só uma questão política, mas a moral misturar-se ali, das pessoas acharam que realmente foram enganadas, que isto não devia ser assim, que houve aqui um procedimento indecente. E, portanto, estas aldrabices vindas do lado da coligação, o que fazem é tirar força a esse discurso. E, portanto, são altamente prejudiciais para o próprio PSD. Acreditou na informação que veio a público, segundo a qual Passos Coelho foi apanhado de surpresa neste processo? Pedro Já não é a primeira vez que isso acontece. Se bem se lembram mesmo com Paulo Núncio. Não é isso. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu. Não é a primeira vez que esse argumento é utilizado. Que Maria Luís já ficou
já tinha ficado noutros episódios, não me lembro exatamente qual foi o episódio, nós até comentámos aqui em que ela se tinha manifestado desagradada com informações que tinham vindo cá para fora, que não estavam confirmadas ou que não tinham sido devidamente aprovadas ou filtradas. Eu acho que o ónus tendo sido uma promessa eleitoral, o ónus de explicação tintim por tintim é do anterior governo, neste caso, porque é muito credível pelo que nós sabemos pelos jornais que tenha sido simplesmente uma promessa eleitoral falsa e que se sabia como falsa. Não estou a dizer que seja, mas se não for, precisamos ter mais informação, porque apesar de tudo, de 0 para 35 ou 35 para 0 é um salto. É um desvio colossal. Sim. Isto não será caso para exigir de imediato a demissão do governo, Ricardo Araújo Pereira? Felizmente já não há necessidade, porque já está demitido, não é? Por isso seria chover no molhado. Mas eu gostaria retirar-nos um prazer exatamente, assim, que a Constituição devia consagrar. Por mim, o governo do Paço e do Portas caía todas as semanas. A gente juntava-se e dizia para baixo outra vez. E eles, está bem, pronto. E desciam lá daquelas cadeirinhas. Parque temático. Sempre, todos os dias. Uma espécie de dia da marmota, mas em... Um Sísifo Exato, Paf. Sísifo Paf. É isso mesmo, isso mesmo. Mas há um outro senhor que disse, foi no dia 24 de julho de Disse ele... Envolveu aqui preparação e pesquisa. Este senhor é disse ele a propósito da promessa do governo, disse ele, devolução da sobretaxa de IRS é uma boa notícia. Não era uma notícia. É uma boa fábula. Mas ele disse, é uma boa notícia. E está em linha com o que o meu gabinete previu. Foi Cavaco Silva, em julho. Em julho, Cavaco Silva disse, boa notícia e realmente está em linha com as contas que nós aqui estivemos a fazer. E afinal é 0. Portanto, o Cavaco não gosta destes, pode ser que estes sejam bons. Ele gostava muito dos outros e confiou que eles iam... Mas nem tu achas que eles vão ser bons? Para que é que estás bem, mas isso sou eu não percebo nada disto. A minha esperança é que o Cavaco perceba ainda menos. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se sente sobretaxado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se confessa rosado. Já é um efeito do novo poder socialista, Pedro Mexia? Não tem nada a ver com isso. É um vendido. Tem a ver com o contrário, que é com o fim do poder... Não sei se é socialista, porque a Argentina é um país estranho do ponto de vista ideológico, mas com a chegada ao poder na Argentina de um presidente, o Palácio Presidencial na Argentina, em Buenos Aires, chama-se Casa Rosada, e falou-se durante a última década e meia, ou coisa que o valha, talvez um bocadinho mais, na onda rosa na América do Sul. Houve a certa altura um momento em que havia qualquer coisa como só havia 3 governos em toda a América Latina que não eram de esquerdas muito variadas. E algumas delas, sobretudo dos países mais importantes, e é que nós seguimos com mais atenção, mesmo aqueles que tiveram coisas boas, o caso do Brasil foi um caso típico quando houve conquistas importantes, tirar pessoas da pobreza, mas Operação Lava Jato, corrupção no Brasil, houve mais prisões esta semana e pelos vistos estavam nessas operações de corrupção o líder do partido do Lula no Senado, o seu chefe de gabinete, o tesoureiro do partido. E, portanto, a onda rosa no Brasil, que já não era bem vermelha, mas chamemos-lhe rosa, deu isto. Na Argentina, o Kirchner anteriormente começou relativamente bem, depois há aquela coisa do peronismo e morre o marido, fica a mulher, ficou a Cristina Kirchner. Problemas que a Argentina tem defrontado nos últimos anos são separação de poderes, pressão sobre o poder judicial e sobre a imprensa. Que é uma coisa muito encantadora para o país. Mas não sejas mais exigente na Argentina do que és em Portugal. Para um país democrático. Só porque foi... Está-me a soar imensa aquele... Só porque houve um atentado em que morreram dezenas de pessoas que foi abafado, foi morto provavelmente, ou pelo menos abafado a morte de um Procurador-Geral da República. Não compares o incomparável. Certo. Não compares o incomparável. Mas eu estava só a sublinhar a lista. Ricardo Araújo Pereira seguiu o processo eleitoral argentino também com extrema atenção. Eu, nas eleições argentinas e sul-americanas de um modo geral, eu acompanho só o mínimo, que é ganhou a direita
O tipo é militar? Não. Pronto, já estou um pouco mais descansado. Mas a esquerda não é melhor. A esquerda, quer dizer, os senhores que mandam na Venezuela, por exemplo, que estão sempre vestidos como se fossem treinar o Passos de Ferreira, com aquele fato de treino amarelo, ou que é... É a cor da bandeira. Eu sei que é a cor da bandeira, mas aquilo é bom. Atenção, vai haver eleições na Venezuela e o presidente da Venezuela, aquele senhor sofisticado chamado Maduro, disse que, na hipótese improvável de não ganhar as eleições, saberá tirar as consequências políticas e militares de vida. Encantador. É uma delícia. E o João Miguel Tavares ficou satisfeito com a vitória da direita na Argentina? Eu já fico sempre satisfeito quando alguém ganha as eleições e ganha as eleições. Ficando em primeiro, não é? Ficando em primeiro. Ganhou as eleições. Portanto, isso é sempre celebrar. E depois celebra, evidentemente, que um moderado... moderado não peronista, ainda por cima. Esse argumento já agora vai durar quanto tempo? Esse de ganhar as eleições? Não sei. Olha, enquanto o PSD e o CDS estiverem coligados... Eu sei até quando é que vai durar isto. Vai durar até o PS ganhar umas eleições com a minoria relativa e o PSD e o CDS dizerem: espera lá, nós os dois juntos governávamos. Claro, mas se eles acordarem, é legítimo. Agora claro, a questão ali é os outros não terem acordado. Não esqueças disso. Sim, é só essa a diferença. Eu sempre defendi que isso é perfeitamente plausível. Bem, vamos aos mais decretos. Uma vez, deixa-me só dizer, as pessoas votaram com a carteira, mais uma vez. Quer dizer, não é... Essa é sempre, não foi propriamente viram de repente, ai, que bonito, os trinados da liberdade. Estavas outra vez com a economia a derrapar brutalmente e pronto, lá veio aquele senhor. Decretos, o Pedro Mexia decreta caráter. Caráter, porque há um autor da candidata Maria de Belém, que é, salvo erro, a força do caráter. E eu que sou muito sensível a este argumento, ainda não tinha visto nenhum candidato presidencial a tomar posição sobre o acordo ortográfico. Ora, caráter com C... É verdade que caráter com C é facultativo, porque este acordo ortográfico, querendo unificar a língua, criou grafias facultativas, como a palavra indica. A unificação. Porque há quem diga carácter. Exatamente. E, portanto, dá-me a ideia que aquilo é uma mensagem subliminar de que Maria de Belém é contra o acordo ortográfico. Se Maria de Belém for contra o acordo ortográfico, terá o meu voto. O João Miguel Tavares decreta um adeus a Garcia. Adeus a Garcia, porque a Garcia Pereira, depois de ter visto basicamente a sua família ser insultada pelos seus camaradas do PCTP-MRPP, decidiu ir-se embora. Acho que ainda chegou a fazer uma autocrítica, mas não foi suficiente. E foi-se embora. Queria lhe dizer adeus. Ele fez parte, afinal, das nossas eleições. Desde que eu existo. Desde que eu sou gente, que Garcia Pereira está em todas as eleições. Até Carmelinda Pereira já desistiu, já ficou pelo caminho nestas eleições. A parte boa é que Garcia vai-se embora, mas há a esperança que regresse Arnaldo Matos. Já lá está. Já não regresse também à liderança. A liderança e nas campanhas eleitorais. E vai ser muito bom, porque nunca a Luta Popular, que é o órgão oficial do PCTP-MRPP, foi tão divertido de ler. Aconselho todas as pessoas a continuarem a acompanhar lutapopularonline.org. Sério. Não sei se Ricardo Araújo Pereira, nos seus melhores momentos, conseguiu chegar tão alto quanto os editorialistas do PCTP. É realmente divertido, mas é preciso... Tem graça aquilo, mas é preciso ter estômago para ver, por exemplo, casos como... Aquilo que eles fizeram à família... As coisas que eles disseram da família do Garcia Pereira. Gera perplexidadezinha. O Ricardo Araújo Pereira decreta diagnóstico. Decreta diagnóstico porque uns economistas bons... sabem mesmo fazer contas com aqueles números grandes e prova de 9, tudo certo. Disseram, era giro fazer o diagnóstico correto da crise, porque isto não é uma crise de dívidas soberanas. E, portanto, enquanto o diagnóstico não for o correto, estamos a atacar a causa errada, e como estamos a atacar a causa errada, não resolve problema nenhum. Vai ser tão divertido. Deixa-me só dizer o seguinte. Vai ser tão divertido os próximos anos. Um dos economistas que assina este manifesto é nada mais, nada menos do que um prémio Nobel, que além do mais se chama Christopher Pissarides. E é com esta nota grega que terminamos este Governo de Sombra. Mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Christopher Pissarides. Se ele vier, se ele quiser vir ter connosco. Bom,